Continuando para finalizar o capítulo, um dos principais elementos da cultura romana herdado por muitas sociedades ocidentais é o direito. Os romanos criaram várias leis que foram aplicadas nos seus domínios. Desde o primeiro código, que foi a Lei das 12 Tábuas, do século V a.C., a legislação romana passou por várias mudanças, tornou-se tão ampla que buscava dar conta de vários aspectos das relações sociais. Apesar de sua amplitude, nem tudo o que estava estabelecido nas leis era cumprido pelos vários setores sociais. Havia muita desigualdade na vida e na aplicação das leis. Por exemplo, se uma pessoa pobre processasse um cidadão romano poderoso, dificilmente ela ganharia o processo. Ainda hoje, muitos cursos de direito ensinam direito romano. É que ele reúne um grande número de princípios jurídicos que se tornaram, consagradas no âmbito judicial. Por isso é comum vários advogados, promotores, usarem latim quando advogam, em várias situações. Em geral, eles expressam princípios jurídicos de Roma, que ainda hoje são referências importantes no direito ocidental. Tá? Tem dúbio pro réu, por exemplo, que significa o seguinte: se tiver dúvida em julgamento, o juiz deve decidir a favor do réu. Nas artes, com o desenvolvimento do comércio e das conquistas territoriais, se intensificou a interação cultural dos romanos com os povos conquistados, o que se refletiu na produção artística romana. Combinando elementos próprios e emprestados de outros povos, os artistas romanos criaram obras marcantes. De acordo com grande parte dos historiadores, elas se destacaram por seus aspectos técnicos, práticos e utilitários. Assim, a arquitetura foi o grande destaque da arte romana, combinando o útil com o bonito, com o belo, né? No caso da arquitetura, as influências principais recebidas foram dos etruscos e dos gregos, mas os romanos souberam associá-la à sua própria criatividade. Teatros, termas e aquedutos, sistemas de esgotos, templos e palácios foram algumas das construções típicas da arquitetura romana. A partir da fase das conquistas, essas construções tornaram-se grandes imponentes, expressando a riqueza da sociedade romana. Em muitas dessas construções destaca-se o uso de arcos e abóbadas, elementos herdados dos etruscos, além de cúpulas. Esses elementos deram aos edifícios romanos um aspecto monumental. Também se encontram nessas construções as colunas gregas, que foram adaptadas aos estilos romanos. Na escultura, também foram importantes as influências etrusca e grega. Entre os principais tipos de obras, destacam-se as estátuas de retrato, as estátuas equestres, que é de cavalo, de cavaleiros, e os relevos históricos, que são as esculturas feitas sobre superfície plana, como o Arco do Triunfo. Os escultores romanos fizeram muitas cópias de obras criadas por escultores helenos, como Fídias e Praxíteles. Tá? Em relação à língua, Roma foi fundada por uma região chamada Lácio, ou Latium, e seus habitantes que falavam a língua chamada latim. Ela seria muito importante na cultura de diversos povos, inclusive a nossa língua português é derivada da língua latina. Com as conquistas romanas, o latim se fundiu por suas próprias províncias, pois era a língua oficial do Império Romano, e a língua foi se alterando, ao longo do tempo, porque a língua não é estática. Se foi se transformando e conforme o uso que foi dado para ela, ela foi recebendo influência de outras línguas e com o passar do tempo, alguns povos que usavam latim foram transformando. E aí do latim derivam as línguas românticas e as línguas neolatinas, que é o italiano, o espanhol, o português, o francês e o romeno. Em relação aos clássicos da literatura, a escrita em latim das obras literárias produzidas em Roma se caracterizam principalmente pela busca da beleza e da elegância. Entre os principais autores latinos se encontram Virgílio, autor dos poemas épicos Eneida, que é inspirado nas obras gregas Ilíada e Odisseia, os poetas Horácio, Ovídio, o filósofo e político Cícero e o historiador Tito Livio. E aí vamos chegar num ponto importante da história romana,
que é o pão e circo. Vou explicar o que é que isso significa. Roma foi uma das maiores cidades do mundo antigo. No século II, tinha cerca de 1.200.000 habitantes. Boa parte dessa população vivia pelas ruas sem trabalho. Havia, portanto, grande tensão social. Para controlar a situação, as autoridades romanas costumavam distribuir alimentos e promover espetáculos públicos. Eram tantos espetáculos e festas que o calendário chegou a ter 175 feriados por ano. Por isso, em dado momento, o poeta latino Juvenal criticou o povo romano dessa época por não querer mais do que pão e circo. Assim, a expressão pão e circo consagrou-se até nossos dias para se referir a medidas de concessão de alimentos e de festas à população mais carente com o propósito de diminuir críticas aos governos. Os combates de gladiadores entre si ou contra animais eram espetáculos mais populares nos domínios romanos. Na cidade de Roma, um dos anfiteatros onde aconteciam esses espetáculos era o Coliseu, que podia acomodar quase 90.000 espectadores. Os romanos, na vida religiosa, eram politeístas. Como vocês já sabem, politeísta é aquele que adora muitos deuses. Quando conquistaram a Grécia, incorporaram as divindades gregas, rebatizando-a com nomes latinos. Assim, os deuses gregos que estudamos antes passaram a ser adorados em Roma com outros nomes. Zeus, por exemplo, se tornou Júpiter. Hera virou Juno. Atena passou a ser chamada de Minerva e Poseidon ficou conhecido como Netuno. Além da religião oficial praticada principalmente por patrícios e plebeus, havia também as crenças populares, praticadas por mulheres pobres e escravos. Nessa religiosidade popular, as pessoas buscavam proteção contra a violência cotidiana por meio de rituais de magia. Outra forma de expressão religiosa surgiria, porém dentro do domínio do Império Romano. Tratava-se do cristianismo, religião desenvolvida a partir dos ensinamentos de Cristo. Segundo a tradição cristã, Jesus nasceu durante os governos do imperador Augusto, que foi aquele de 27 a.C. a 14 d.C., na Palestina, Jesus nasceu, que nessa época era também uma província romana. O termo Jesus vem de uma expressão hebraica que quer dizer Deus salva. Assim, para os cristãos, o nome de Jesus revelaria sua missão no mundo, trazer a salvação. Já o termo Cristo vem da tradução grega Messias, que significa ungido, isto é, que recebeu a unção com óleos santos para cumprir uma missão divina. Depois da morte de Jesus, nas primeiras décadas do século I, sua mensagem foi sendo difundida por meio da pregação de seus discípulos. Conseguindo mais seguidores, a nova religião propagou-se aos poucos pelo Império Romano. No início, os mais interessados eram os pobres e os escravos. Eles se convertiam ao cristianismo, acreditando que poderiam alcançar a salvação e a vida eterna, pois na nova religião não era preciso ser rico ou ter uma condição social elevada para conseguir o céu. A mensagem de Jesus levou séculos para ser formalizada e definida, pois ele não deixou seus ensinamentos por escrito. Somente a partir do século II, os cristãos começaram a selecionar os textos dos chamados evangelhos. Esses textos formaram o Novo Testamento, parte da Bíblia que relata a história da vida e a doutrina de Jesus. Os cristãos se opunham à religião oficial romana. E como é que eles faziam isso, Uma das formas era não aceitando o culto aos deuses tradicionais. Eles negavam praticar esses cultos e cumprir os rituais de adoração ao imperador e muitas vezes se recusavam a servir no exército. Por isso, passaram a ser perseguidos pelos imperadores romanos. Durante essa fase de perseguições, muitos cristãos foram aprisionados e lançados em arenas para enfrentar leões e outras feras. Apesar disso, principalmente em grandes cidades como Roma, Alexandria e Cartago, o cristianismo foi conquistando mais e mais adeptos. No final do século II, com o fim da Pax Romana, a crise interna do império e as ameaças de invasões bárbaras, muitos romanos que pertenciam aos grupos sociais dominantes também se converteram ao cristianismo. Em um cenário crítico de muita insegurança, o cristianismo oferecia a esperança de uma vida melhor, mesmo que fosse após a morte.
Tentando manter a unidade do império, os últimos imperadores romanos passaram a usar a religião para aproximar os soldados e os povos conquistados, e o cristianismo tornou-se uma boa ferramenta política. Isso se iniciou em 313, quando o imperador Constantino adotou medidas de tolerância religiosa em relação aos cristãos. Esses puderam, a partir de então, construir igrejas e celebrar publicamente seus cultos, o que antes só podia ser feito escondido das autoridades. Com o tempo, as transformações seriam ainda maiores. Da religião perseguida, o cristianismo tornou-se uma religião incentivada pelas próprias autoridades. A nova religião começou a organizar-se e a se estruturar como instituição religiosa ou como igreja. O latim passou a ser a língua dos cultos cristãos na maior parte do império, enquanto o grego era a língua dos cultos na porção oriental, do Império Romano. As dioceses, que eram as divisões administrativas das províncias romanas criadas havia séculos, que abrangiam centros urbanos e uma área rural ligada a ele, passaram a ser também utilizadas para definir a área de atuação dos chefes religiosos locais, que eram os bispos. Assim foi se edificando a Igreja Católica. A palavra católica significa universal, isso é, que não pertence apenas a um povo, mas a toda a humanidade. Esse nome revela para a gente, o objetivo da nova religião, que seria fortalecer nos séculos seguintes, convertendo todos os povos que encontrassem pela frente. Fortalecidos, os cristãos passaram a combater os pagãos, ou hereges, termo usado para denominar os que acreditavam em outras religiões, dentro do império ou fora dele. Muitos templos e estátuas de deuses foram destruídos pelos cristãos e, no entanto, haviam várias práticas religiosas antigas que sobreviveram escondidas, ou então se mesclaram às práticas cristãs. Em 391, o cristianismo se tornou a religião oficial romana. Foram proibidos os cultos pagãos e até o imperador da época, Teodósio, foi batizado como cristão. E aí o cristianismo, ganhou essa proporção que a gente vê até os dias de hoje. E aí a gente termina falando a respeito do Império Romano aqui. Qualquer dúvida vocês podem colocar no chat ou me perguntar no grupo. E é isso, pessoal. Até a próxima e boa sorte.